Sejam todos muito bem-vindos ao Fincast, o podcast da ThinkPlug. E hoje, nossa co-host aqui ao meu lado... Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Ana Medeiros. Muito obrigada. Hoje é um dia muito especial, a gente estava fazendo as contas aqui um pouquinho antes de entrar. Somado de experiência profissional na mesma empresa, essas duas pessoas que estão aqui, esses dois convidados especiais, já somam 52 anos de casa. Vocês sabem o que é 52 anos? É muita coisa. Mas o que a gente acredita nesse episódio de hoje, nessa visão que a gente tem do Fincast, é que isso vale muito a experiência que a gente vai trazer, que esses dois vão trazer pra gente, o compartilhar, porque o que eles fizeram são coisas bem diferentes, mas o que está acontecendo daqui pra frente, a gente acredita que muda realmente o mundo dos negócios, assim como ele já foi transformado muitas vezes, né? Então, Wagner Pim, seja muito bem-vindo. Cris Santos, seja muito bem-vinda. Para vocês entenderem, Wagner Pim tem 27 anos de Pfizer, hoje atualmente ele é diretor sênior da área comercial da Pfizer, né? E a Cris, ela é diretora da área de assuntos corporativo e comunicação há 22 anos. Você me quebrou as pernas, porque eu ia falar que era 40 dela e 12 de Você já me entregou, porra. Não dá nem tempo de eu fazer uma graça. Tá vendo? Não começou bom, né? Começou, vai ser bom. Mas muito legal tê-los aqui, viu, gente? É muito importante. E pra gente começar, a gente sabe que currículo, né? Falar um pouquinho de bio, fala muito de passado de vocês. Então eu queria saber antes, né? Pra gente começar, Cris, qual que é a tua visão de mundo, assim? A Cris hoje, no momento atual, quem é a Cris? Do que trouxe do passado, as experiências do passado, quem que é a Cris Santos? Nossa, tão difícil, né, se definir nesse mundo atual, né? Mas eu acho que eu sou uma pessoa, acho que em primeiro lugar, apaixonada, né, pelo que faz e pensando aí na carreira, no trabalho na Pfizer, apaixonada pela empresa e pelo propósito que a gente tem mesmo de mudar a vida das pessoas, né? Acho que ter o privilégio de trabalhar com saúde, que é um bem tão importante, né? Que é o que a gente mais quer, né? Todo dia você quer ter saúde, acordar bem, levantar, fazer suas coisas, E que era realizar. tão pouco falado e hoje em dia é tão falado, Pois né? era muito pouco valorizado, né? A gente só pensava na saúde a hora que você estava doente, né? De fato. E acho que agora a gente fala, não, realmente eu preciso estar bem, eu preciso me proteger do que tem por aí, para ter uma vida feliz, né? Para eu poder realmente realizar os meus sonhos. Então, acho que em termos de carreira, tem essa questão de fazer, né, o que eu gosto. Né? Então, eu sou jornalista de formação, hoje eu lidero a gente ia até perguntar, né? Falou assim, pô, com 10 anos podia trabalhar na época que começou, né? Porque, né? Então, tipo, porque ela tem um QI, Ganhei. ela tem um QI por isso, avançado por isso. O QI dela é alto, ela com 10 anos já era jornalista. muito bom. Olha, pois é. Não, e eu trabalhei no setor de tecnologia antes de vir para a Pfizer. Eu vim para o setor farmacêutico, então eu trabalhei na área de tecnologia antes. E foi tão engraçado, porque o setor de tecnologia, eu trabalhei na... Você foi jornalista, mas aí você veio trabalhar com tecnologia. Não, eu me formei em jornalismo, mas quando eu comecei a faculdade, eu já estava trabalhando em empresa. Então, eu acabei já indo para esse mundo corporativo mesmo, de comunicação, marketing, né? Na tecnologia, eu trabalhava nessas duas áreas. Acabei fazendo freela, né? Que a gente falava, fazendo aí trabalho, né, de rádio, jornal do bairro e tudo, mas difícil você sair já quando você está na empresa, né? E acabei indo para esse mundo corporativo, que hoje realmente é gigantesco. Acho que tem muitos jornalistas que se formam, relações públicas, né, publicidade também, enfim, várias áreas, mas que vão já direto para esse setor corporativo, né? Então já trabalhava lá na empresa e trabalhava com produto, né? Eu lancei o Palm Top, lembra do Palm Top? Nossa. Então, Você lançou o Palm era Top. do time de marketing. Não lançou o acredito, Palm né? Top. Juro! E aí era assim, a cada 6 meses o produto já é velho, né? Você já joga fora, você já... A tecnologia é muito rápida, Muito né? rápido. E aí vim para um setor que levava 15 anos para fazer um produto. Você fala, como é que pode, gente? 15 O pior é anos. que você falando do Palm Top, eu lembrei que eu sou da época do Xerox, que eu depois tinha que tirar Xerox, do fax, e tinha que tirar a Xerox da folha, porque ela era termosensível e apagava. Lembro. É verdade, é Não, verdade. ontem... Eu passei muito fax na minha vida. Passei muito Ontem a fax. gente estava fazendo um workshop, lá na MM, inclusive, com os líderes, e aí a gente entrou na história, tinha uma pessoa que não conhecia mimeógrafo. Vocês lembram do mimeógrafo? Vocês passaram por usei na isso, escola, né? opa. Ela sofreu até um bullying por não conhecer. Ela tinha 32 anos, sabe? Aí ela falou assim, não, eu não conheci. Lembra o cheiro do mimeógrafo na sala, hora que O tava cheiro fazendo. da prova, né? Da prova. Eu lembro que tinha que ir até a secretaria pra tirar o mimeógrafo, né? E aí todo mundo se candidatava, né? Por causa do cheiro do álcool do mimeógrafo, né? Era gostoso lá de tirar as cópias. Muito louco. E aí você saiu de tecnologia e você foi parar na
na Farma. Fui Como parar na fez? Farma, fui parar na Farma. E foi uma loucura no começo, né? Entender um pouco esse mundo de novo, do tempo que leva para desenvolver, né, um medicamento, uma vacina, do nome, né, das moléculas, aqueles nomes super complicados. Mas eu me apaixonei de cara, né? Porque acho que todo mundo que entra no setor farmacêutico acha que vira meio médico um pouquinho, né? Sim. Médico, farmacêutico, né? Vai farmacêutico, então, Isso é verdade. Ele tá na área, mas quem entra, você começa a entender e você começa a se aprofundar, é um mundo muito mágico, né? E é apaixonante. É apaixonante, apaixonante. É apaixonante. Apaixonante. É porque E é agora- alguma coisa que todo mundo está exposto, né? Saúde, todo mundo está exposto. Todo mundo tem um tio, um primo, uma tia, alguém que pode estar com uma doença e, de repente, você está dentro desse mundo, né? Você sempre acaba ficando, né, pensando nas pessoas que estão do teu lado. É um negócio bem apaixonante. E esse desafio de legal. estar tanto tempo também, né? Pô, se não tiver, né, um propósito, um sentido, assim, para continuar, né? De se renovar, se reinventar. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre reinvenção. Acredito que a carreira de vocês não é mais a mesma do que era, né? A função que vocês exercem. Talvez o cargo seja o mesmo, mas o que vocês fazem é completamente diferente, né? E Pim, conta pra gente um pouquinho. Pegando o gancho da Cris, né? Eu acho que eu sou um bom exemplo de um bom brasileiro, né? Eu me formei sou farmacêutico industrial, me formei, entrei na área, só que daí de repente por crise econômica, não sei o que lá, fiquei desempregado e precisei trabalhar de freela e fui trabalhar numa agência de promoção, né? Eu estava até brincando, né? Que é aqui perto do estúdio, né? Então foi exatamente a 3 quadras daqui que eu comecei minha carreira dentro do marketing. E ali eu peguei o gosto. E depois de 3 anos na agência, surgiu a oportunidade de vir para uma indústria farmacêutica trabalhando em marketing. E falei assim, né? Juntar a fome com a vontade de comer. Mas aí vai um pouco daquela questão do que é o brasileiro. Nem sempre a gente exerce aquilo que a gente realmente se formou. Mas você pode, através de trilhar lá na frente e juntar o caminho depois. Eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa realmente realizada. Eu sou um farmacêutico industrial, trabalho numa indústria farmacêutica. Na minha posição, não precisaria necessariamente ser um farmacêutico. Total. Isso é fato. Mas é uma coisa que eu falo isso eu falo muito com né, o que me dá o punch de sair todo dia da cama é porque eu sei que quando eu estou saindo da cama, alguém em algum lugar nesse mundo está sendo impactado por aquilo que eu faço. Porque é isso que eu faço. O que eu faço é tentar levar saúde para alguém. Então, assim, e não é só o paciente, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Uma pessoa doente na tua família, então não impacta, não é só o paciente, né? Você, se não é você, mas é alguém da tua família, aquilo afeta você também. É todo o ciclo ao seu redor. Exatamente. Então, quer dizer, você poder fazer isso é muito legal. Então, envolve um pouco da paixão do que a Cris falou, né? Ter paixão para aquilo que faz, entender aquilo, né? E saber, né? E o tanto que a gente pode trazer de bom para cá. E aprender, né? A gente vai E aprendendo muito todo dia, né? Você está falando um pouco dessa inovação, né? Esses últimos 2 anos. Então, assim, cada dia aparece uma tecnologia nova, uma forma nova de fazer alguma coisa, né? Ou descobrem, né, um caminho novo, né? Dentro do nosso corpo. É uma jornada incrível, né? É uma jornada incrível. Porque o corpo humano, e isso daí volta lá, vamos lá para o século passado, quando eu fiz faculdade. Eu lembro que, né, o corpo humano é muito louco, né? Então, o que se sabia naquela época que eu me formei, com certeza, é muito menos do que se sabe hoje. E hoje é muito menos do que vai saber amanhã. Então, cada dia a gente vai descobrindo mais coisas, né? Porque o corpo humano, ele é uma máquina fabulosa, né? Fabulosa. Você já deve ter escutado, né? Um fígado produz muito mais, né, em produtos químicos do que muita indústria química que tem aí no mundo, né? Então, eu estou falando de um órgão nosso, De um órgão né? só. Então, quer dizer, é uma coisa muito louca, né? Então, você conseguir conhecer tudo isso, então sempre vai ter algo novo, né? E a tecnologia vem muito nesse favor. Então, vem a favor da saúde, da comunicação, da relação, de tudo, né? Então, assim, Mas eu acho que para estar tanto tempo fazendo, eu acho que tem gente, acredito, né? Tem gente que não se dá muito bem com as coisas novas.
E a indústria, a farmacêutica é uma coisa que se renova a cada momento, tem ciclos, né? Então a gente começou a aprender sobre nanotecnologia, aí a gente começa a aprender sobre CRISPR, a gente começa a aprender por um monte de coisa. E vocês precisam se reinventar cada vez que uma grande mudança dessa acontece, né? Isso... E a gente falando de tecnologia, a indústria farmacêutica é a que mais tem tecnologia. Exato. Em tudo que vai Investe, fazer. né? Que mais Investe investe. absurdamente. E como vocês se sentem assim? É para os dois essa, porque quando aparece o novo... Então, eu vou falar disso de visão. Cara, eu tô nesse mundo para aprender. Eu também me sinto na escola, assim, ai, que bom, vamos Eu tô lá. aqui nesse mundo para aprender. Se você não tá aqui nesse mundo... E não tem... Eu digo, nada nesse mundo é certo ou errado. Então, assim, cara, se eu não me dou bem com tecnologia, não sei o quê... Cara, com certeza tem alguma área, algum lugar que não vai requerer isso de você. Então, vai lá e vai ser feliz fazendo aquilo. Então, acho que esse que é um ponto, assim, tipo, falando em carreira e tudo mais, eu não gosto, não tem aquela questão, os excluídos que não gostam da tecnologia. Cara, não, com certeza tem uma área que não precisa da tecnologia e você vai ser feliz lá. O importante é ser feliz. Só que para mim, eu acho que é isso. Mas faz parte do nosso mundo hoje em dia, né? Esse que é Total. o ponto. Só que o problema é o que a gente precisa se adaptar para Total. aquilo que é o novo, né? Assim... E é se o que a preparar gente para, né? Porque a Exatamente. maioria das pessoas não se preparam. A gente às vezes estava olha. falando do fax e hoje a gente tem, né? Não existe mais fax. Daqui a pouco a gente né? vai ter um O mundo chip tá dentro da no- gente que vai mandar mensagem pra pessoa quando a gente estiver Exatamente, pensando, né? exatamente. Bom, É a gente muito já louco. tem a questão, né? O chipzinho da Neuralink. geladeira que mostra aí, que, Sim, né? sim, exato. No, Acho que é a no curiosidade, eletrônico né? hoje, né? Exatamente. Eu acho que Sim. quando Eu vou- você é curioso, você quer conhecer outras coisas, né? Isso acaba te movendo a querer. A gente tá em áreas que nós não somos os especialistas técnicos, né, daquilo. Mas quando veio o time médico para me apresentar, nossa, eu acho demais. Eu anoto ali, faço pergunta que eu sei que é pergunta idiota, né? Mas pergunta de quem não tem aquele conhecimento. É tão legal aprender isso. Aí chego, conto em casa, né? Então, acho que essa curiosidade move a gente também, né? A história da vacina, né? Da Pfizer. A gente isso. vai entrar nessa história. Mas a história Vou da entrar. vacina Eu da quero- Pfizer- eu quero chegar porque a nesse história, profundo Porque eu tô nisso. querendo ir na história do RNA, né? Sim. Cara, é isso, eu tô indo na tecnologia mesmo. Eu tô falando de Que é a tecnologia algo... que a indústria inteira tá olhando, né? Exatamente, que é algo que está indo lá, é uma informação que manda para o seu corpo e o Uma seu receitinha, corpo né? é que vai produzir. É muito sinistro isso, né? É muito muito, louco isso, muito. né? Então, assim, só que aí volta, né? Eu sou farmacêutico, eu estudei isso na faculdade. Então, assim, para mim, então eu fico falando assim, cara, como é por que que não que ninguém pensaram pensaram nisso antes? Tem né? uma base, né? Exatamente. Tem, né? Veio, Eu né? fico me Isso. perguntando às vezes isso, sabia, da Então. indústria. Toda vez que eu vou fazer um lançamento de produto, eu falo, gente, por que ninguém pensou nisso Então, antes? mas aí é que tá, porque sabe a história do Lé com CRE? É uma questão de evolução, entendeu? Então você precisa ligar. Às vezes o Lé e o CRE não estão pertinho, eles vão chegar pertinho mais lá para frente. Então, Ou então assim, dois cientistas que não trabalhavam junto, começam a trabalhar junto e eles trouxeram, um trouxe o Lé, outro o CRE, né? Exatamente. E aí, Um tipo, era o Dr. Léo, outro era o Dr. CRE. Deu match. Exatamente, é muito louco. A Pfizer faz muito parte da minha vida em todos os momentos. Acho que há 15 anos a MM trabalha com a Pfizer. A Cris assinou, não sei se você sabe, mas você assinou meu TCC. Meu TCC foi sobre a Pfizer. Foi muito louco. Eu contei essa história pra mim ontem. Contou. Você assinou meu TCC, então faz muito parte. E ainda mais agora. Adorei saber. E ainda mais agora, no momento da vacina, eu acho que a Pfizer tá fazendo muito na parte, não só na minha vida, mas do mundo inteiro, né? Pim, vou fazer uma pergunta pra você. Você lançou desde um best-seller chamado Viagra, que a gente sabe é a nossa pílula azul, e aí até lançar a vacina. Qual que é a diferença dos sentimentos desses dois lançamentos, sabe? Qual que é a diferença disso no seu coração? Eu acho que assim, os dois são momentos bem distintos, né? Mas você mexia muito mais com a questão do comportamento do ser humano, né? Porque era uma questão, a disfunção erétil e aquilo. Era um tabu, então era um né? tabu, era uma outra Um medo de todo mundo época. falar sobre isso, né? Exatamente. Então isso tudo gerou gerou uma comoção, né, de discussão e tudo mais. Mas de qualquer forma, foi assim, putz, foi um super lançamento, foi um super produto que atendeu uma série de pessoas que estavam necessitadas, mas no final das contas eram aqueles que eram necessitados porque tinha uma questão de disfunção erétil, ponto. A vacina muda o contexto, né? E é o que eu falo, antes quando eu falava, né, na época de pílula azul, né? Então eu falava assim, eu trabalho na Pfizer. Eu falava assim, aonde? Qual? Daí eu falava assim, Viagra, lembra do Viagra? Então, eu trabalho na empresa que faz Viagra.
Então, agora, nessa questão, quando a gente volta para agora, eu não preciso mais falar que eu sou a empresa da vacina, na realidade. Na realidade, eu falo de Pfizer. Sim. O nome virou Então, vacina, né? O nome virou vacina, Eu lembro de né? uma matéria assim, a Pfizer pode ir na geladeira por 30 dias. Eu falei, como assim a Pfizer vai na geladeira? É a vacina que vai. E o medo da A Cris? Pfizer inteira não precisa não, né? A comunicação já batendo aqui. Mas é isso, né? Virou sinônimo, né? Então você fala e já... Então é uma coisa muito... O momento é muito diferente, né? Porque é uma outra situação. Porque a gente está falando de uma questão de pandemia, onde todas as pessoas não tinham certeza de nada, então você ter nesse momento... e é muito gratificante, aí volta para o outro lado, é muito gratificante poder estar numa empresa que participou de 2 grandes momentos muito importantes dentro da saúde, né? Ô, Wagner, e vocês recebem muitos feedbacks positivos, assim? Aconteceu algum momento inusitado, assim, que, sabe, as pessoas abordaram vocês? Querem compartilhar alguma coisa? Eu vou falar, estou programando minhas férias de outubro, então liguei para, aqui não tem problema falar marca, né? Então liguei para a American Airlines e comprando minha passagem aí da American Airlines, e daí a menina pegou e falou assim, eu falei assim, para que e-mail manda? Eu falei assim, manda para o meu do escritório mesmo, é wagner.pizarro@pfizer.com. Daí ela pegou e falou assim, o senhor trabalha na Pfizer? Eu falei assim, trabalho. Ela falou assim, eu vou sair do meu roteiro, eu preciso te agradecer. Eu não sei se você participou da pesquisa ou não, mas eu preciso te agradecer. Muito obrigado. E não foi uma única vez, isso eu estou falando de 2 semanas atrás, então a gente já está em outro momento da pandemia, a gente já está, né, num momento muito mais largo, exatamente. Mas até hoje a gente sente isso. Então, esse cara, assim, dá muito prazer, entendeu? De você ver e saber, e é gratificante, entendeu? Porque não não porque, tá vendo o que eu fiz? Não é isso. É ver a alegria de um ser humano, cara, não tem preço. Pessoas serem salvas, exatamente. né? Ver a alegria, né? E a coisa de um ser humano E de não tem todas as preço. faixas etárias, né? De Logo no começo foi muito engraçado, acho que foi lá para abril, maio de 2020, que a gente anunciou que ia começar a pesquisar, né, uma vacina e tal. Todo mundo em casa, meus filhos, né? Meu filho menor na época, ele estava com 9 para 10, tendo aula online, e ele chegou um dia pra mim, mãe, você nem me avisou que a Pfizer vai fazer estudo da vacina? Eita. Eu, como assim? A professora falou na live. Eita. Você nem me falou, Você como comunicou. Nossa, eu preciso comunicar aqui em casa primeiro as coisas, né? Mas você falou pra ele, eu tenho um contrato aqui que eu não podia falar, né? E ele foi acompanhando todo o processo, Isso é muito sabe? legal, Gente, né? ele sabe tudo. Ele sabe o percentual de cobertura, ele sabe isso, ele sabe aquilo, ele sabia tudo. Então, né, diferentes faixas etárias, diferentes pessoas. Eu também, uma vez fui numa reunião, cheguei, né, na recepção do prédio, tal, né, cadastro, a moça, a Pfizer tá... Ai, posso agradecer? A moça da recepção do prédio, né? Então, é muito bacana, né? muito Você legal. vê esse tipo Agora, de você coisa. falou esse negócio, eu tenho um contrato aqui assinado, você sabe que nós temos lógico, que toda uma questão de ética Sim, também claro. interna, né? Então, todo um processo que foi, até vir realmente a vacina e tudo mais, então a gente sabia de muitas coisas, mas muitas coisas a gente não podia falar E nem essa com as pessoas, agonia? nem com as pessoas Como da que é lidar família. com essa agonia? Então, assim, né? às vezes... Então, você imagina, você tá trancado dentro da tua casa, porque tava não só eu, todo mundo trancado, e eu não tinha com quem compartilhar, porque de Você certa entrava no forma, eu não chuveiro e podia falava assim, fazer- então, vamos É. conversar, chuveiro, então. Não, nessa hora a gente tem os amigos, entendeu? Exato. Faz uma sessão de Nessas horas terapia tem os interna. Mas não amigos. dá medo, dá até um Quando celular, porque isso apertava, aqui grava a nossa vida, não Então, dá medo? Mas quando apertava, a gente entrava lá, chamava da câmera de horas que a gente precisava. Vamos Eu falar imagino. com outra. Porque não é fácil. Não é você... Porque... E volto, né? É uma questão de ética mesmo. Eu acho Sim. que isso é uma das coisas que a gente mais Você tá aprende. mexendo com o mundo, sabe? né? Então, assim, minha família mesmo falava. Então, às vezes, as pessoas falavam, mas e aí? Eu falei assim, cara, desculpa, não tenho o que falar. Quando sei. for o momento adequado, a falar. gente vai falar. Mas eu entendeu? acho que vocês tiveram uma grande responsabilidade. Agora, olhando para o outro lado, né? É muito gratificante a gente observar a marca, tá? Agora vamos tirar todo esse lado, né, de salvar vidas e tudo mais. Mas a marca sendo reconhecida por um grande produto, um grande lançamento que veio na hora certa e tudo mais. Porém, né, a gente tem um outro lado da moeda que, como vocês disseram, né, agora a Pfizer pode colocar na geladeira tal, e tudo mais, porque começa a conectar muito a esse produto específico, que no caso é a vacina.
Como que vocês estão olhando essa relação de marca, de branding hoje mesmo, assim, em relação a posicionamento? Como que vocês se posicionam essa visão de marca, Cris? Eu acho que é positivo. Na verdade, a nossa percepção é de que é uma coisa positiva. É usar isso... É usar isso para ser a porta de entrada para você falar das outras coisas que tem por aí. Então, acho que é um orgulho para a gente ser reconhecido como isso. Acho que realmente é o medicamento, né? Ou é a vacina que transformou a vida da companhia e da humanidade, né? Uma das... Né, outras vacinas também ajudaram nesse processo, claro, mas saber que a gente... É uma mudança de marca, né? Gente, assim, olha, a gente estava olhando os números, né, do relatório anual. 1 em cada 6 pessoas no mundo usou um produto, uma vacina da Pfizer. Nossa, né? É um número, surreal. assim, incrível, né? Então, é motivo de orgulho. O que a gente tem que fazer é usar esse caminho para falar de outras coisas, né? Então, para falar hoje da cobertura vacinal para outras vacinas que caiu muito no Brasil, falar da questão de oncologia e do diagnóstico que caiu muito na pandemia, né? Falar de doenças raras. Então, não acho que é um problema. Não, é uma porta de entrada. Vamos usar isso para poder falar de outras coisas. Isso legitima a gente, né? Traz credibilidade para eu poder falar de outros temas que impactam. Isso é maravilhoso o que você falou. Geralmente a indústria era muito travada. Eu acho que a pandemia ela deu essa liberdade da gente falar de doenças e falar da indústria farmacêutica com mais liberdade. Como que foi essa mudança de mindset? Como que foi a mudança, literalmente, de sair de uma indústria e começar a trabalhar uma marca e trabalhar a doença de forma diferente ali, sabe? Como que tá sendo essa mudança? Você sabe, Ana, eu vou comentar um pouquinho, depois vou falar para o Vá comentar também, porque a gente tem aí muitos anos de trabalho junto, e acho que tem umas histórias bem interessantes nesse sentido. Mas eu acho que a Pfizer, ela sempre teve um papel de liderança nessa questão da comunicação. Isso é verdade. Né? E acho que a Pílula Azul, ela nos obrigou a fazer isso, né? Era né, o que a gente estava falando, era uma mudança de comportamento, era uma questão cultural. Então a gente teve que falar sobre aquilo, né? Porque também naquela época já começaram fake news, né? Fake news não é de hoje, né? Não. Naquela época já existia e tal. Então a gente precisava trazer um pouco o que era aquilo. E a gente trouxe esse aprendizado para outras áreas, né? E aí depois eu vou deixar lá falar um pouquinho do que a gente fez na área de cardiologia, falar da questão, por exemplo, de doenças cardíacas em mulheres. Então a gente tem uma crescente e um trabalho muito proativo. Mas claro que no meio de outros tantos temas, né? Às vezes, a gente falou, às vezes a saúde não tinha o destaque que ela merece. Sim, de fato. Né? Então a gente estava ali sempre brigando para falar no meio daquilo. Às vezes a gente lança um carro, vira mais importante do que lançar um produto, sabe? Exato. Então, eu acho que o que aconteceu na pandemia de diferente, claro, a proporção do tema, né, que trouxe um impacto. Você olhar na TV e ver São Paulo parado, você vê ali o Louvre sem ninguém, você vê Nova York sem ninguém na rua. Foi uma coisa que a gente nunca imaginou viver, né? Então, acho que traz um impacto gigante. E eu acho que aí, pra gente também de diferente, foi explicar esse processo, né? Acho que a gente teve a chance de explicar um processo que a gente sempre quis explicar, mas ninguém queria ouvir. Né? Então, como é que faz um medicamento? O que é um estudo clínico? Quanto tempo leva? Por que eu faço fase 1, 2 e 3? Como que é o registro? Como é que é a produção? Mas estava todo mundo tão ansioso para ver como é que a gente vai sair disso, eu preciso de uma vacina para sair disso, que a gente conseguiu falar disso. A gente conseguiu ver o Bonner falando todo dia lá o que é. Qual o processo tava, né? Exatamente. Estava sendo a pesquisa, como que era o acompanhamento. E aí a gente teve que ser mais didático. Acho que isso foi o diferencial. Ser mais didático. Falar real time, né? Então, se hoje Mas foi legal isso, que vocês se reinventaram também na forma de falar, totalmente. né? Contar a história, né? Totalmente. E eu diria assim, ainda hoje, se você ainda vai ter pessoas que não vão entender muito bem direito como é que foi que isso aconteceu. Se você for analisar, embora você tenha tido tudo isso, né? É o que eu costumo dizer. Eu peguei e falei assim, o que aconteceu é que simplesmente a gente acabou fazendo várias coisas que eram... hoje eu coloco... Não é uma questão de construir uma casa, né? Tipo assim, você constrói uma casa, depois você coloca o telhado, né? Então, não é que a gente construiu o telhado sem ter a parede construída direitinho, mas... Se eu tinha um cômodo já pronto, eu já posso começar a colocar o piso sem necessariamente, então, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, o que eu costumo dizer foi isso, que a gente, sem saber se ia ter a vacina, a gente já começou a construir uma fábrica. É esse que é o grande ponto. Isso é muito louco, né? Como, tipo, é a visão, né? Tipo, vamos lá, vamos arriscar. É a visão. E isso é uma das coisas até que eu falo que talvez ninguém, né? Isso com certeza poucas pessoas sabem, mas... No início, lá em 2004, 2005, a Pfizer já tentou fazer isso com um produto. E ela fez isso, ela construiu uma fábrica, só que o produto não deu certo. E por que um produto não dá certo às vezes, Pim? Porque todo um produto farmacêutico ele precisa dar certo, no caso aí, até nessa questão, era um produto que
comparado com outros que já tinham no mercado, ele dava o mesmo benefício. Entendi. Então, você trazer um produto que é igual àquilo que já existe, não faz sentido você trazer. No caso do Covid, era assim, ou você trazer um produto que ia funcionar ou não. Na verdade, era essa. Assumir o né? risco. É assumir o risco. E nesse caso era assim, eu tinha certeza, como Pfizer, né, ali, que eu ia ter um produto novo e que ia ser melhor do que existia hoje no mercado. Se fez tudo, só que chegou no final o produto não se mostrou melhor, ele mostrou igual. Eu falei assim, então por que você vai daí? Então, todo aquele investimento não deu certo. Então, no caso da nossa vacina, foi a mesma coisa. Então, a gente já começou a pensar numa fábrica e em linha de produção sem saber se o produto ia funcionar ou não. Wagner, Então, mas esse olhar, assim, disruptivo, porque para mim, é você olhar para o futuro de uma forma incerta, que nós, seres humanos, somos habituados a entender que a passinho, vida né? É um passinho de cada vez. é linear, né? E na realidade não é, e várias coisas nos mostram isso. Mas vocês fizeram isso em 2004, né? A outra tentativa a foi outra 2004. tentativa, né? E fizeram agora. Da onde vem essa visão? A liderança? Como que funciona isso dentro do modelo Pfizer de agir, né? Porque aí tá ligado ao modelo de negócio e tá ligado à cultura da empresa em se arriscar, né? Não é todo mundo que está disposto a gastar alguns milhões para construir uma fábrica que talvez... né? Não, só a construção da fábrica, né? E para depois entrar com matéria-prima e tudo mais que a gente não imagina se vai dar certo ou não. Então, eu acho que aí é a questão na visão do time de liderança mesmo. Acho que isso é uma das coisas que tem muito forte dentro da Pfizer, né? Eu falo que eu não trabalho na mesma empresa, a cada 2 anos a Pfizer muda totalmente. Como estrutura, novo formato e tudo mais, ela muda, ela se reinventa totalmente. E essa mentalidade, ela tem muito, é um pouco do desejo de se tomar risco. E algumas vezes é um risco que pode não dar certo, como não deu lá no passado, e agora deu muito certo. Mas a decisão foi exatamente essa. Tem uma fala do Albert Bourla, que é o nosso CEO, onde ele colocou exatamente isso, né? Ele coloca assim, foi no momento onde a gente discutiu e eu falei assim, nós não temos uma opção de esperar para ver o que vai acontecer. Nós temos um mundo com total em perigo, e com muita gente para morrer. Então, não tem como a gente esperar. A gente precisa agir, é agora. E rápido. E rápido. Então, foi exatamente isso. Então, foi nessa discussão, e foi uma discussão de liderança mesmo, ele falou assim, gente, não tem essa, porque o plano original, quando foi apresentado para ele, foi exatamente esse. Foi passo após de passo, após de passo. E ele falou assim, esquece. E ele é muito visionário. Ele é né? muito Eu visionário. acho que isso ajudou também, né? Ele entrou na Pfizer, ele sempre trabalhou, também tem uma longa história na Pfizer, mas ele assumiu como CEO, né, presidente mundial em 2019. E ele trouxe uma mudança em 2019, uma mudança da gente ser ainda mais aberto, Verdade. ainda mais direto, liderar o diálogo, né? A gente tá, um pouco que a gente estava conversando antes, né? A indústria farmacêutica, ela tinha uma coisa de meio medo, né? Não tá à frente, O que é, né? Não vou falar muito, né? Vamos aqui Eu não todo mundo posso junto, falar. vamos sozinho. Ele É. não, ele vai sozinho, vamos sozinho. Por que que a gente Transparência, não pode ir muitas sozinho? vezes, né? Essa palavra. Por que eu não né? posso falar como empresa? Posso falar. Então, acho que isso também empoderou todo mundo, Empoderou, né? exatamente. Um dos vídeos mais impactantes para mim, quando a gente estava fazendo o evento da vacina, quando a cúpula, os 6 estavam lá, 6, 7, não lembro agora, na mesa, e aí entra um call e fala, deu certo. Eu tô arrepiada. Esse vídeo, pra mim, eu imagino vocês recebendo essa notícia, eu imagino vocês vendo esse vídeo, porque eu fui ver bem depois, né? Pra mim, eu enchi o olho de lágrima na hora, eu falei, gente... Eu não tô acreditando. Tipo, parecia que tava acontecendo aquilo naquele momento. Imagina se vocês fazer parte disso ali, tentar as reuniões, como que a gente vai tratar, como que vai chegar aqui no Brasil, como que Tipo, Anvisa, como foi conversa. o dia de vocês, né? No dia que vocês descobriram Esse vídeo. Tipo, qual foi o dia que desse fala, vídeo? Cara, deu certo. Na verdade, o vídeo em si a gente viu depois da notícia. Eles gravaram, editaram, A gente né? tava Depois- trabalhando, né? Exato. Mas no dia que a gente teve, que eles tiveram, né, aquela cena que é quando eles confirmam que a vacina ela é eficaz e ela tem mais de 90%, né, era o primeiro dado. Depois eles afinaram exatamente que deu 96%, mas que era 90% eficaz. A gente recebeu um e-mail, né, do CEO,
E o título do e-mail, né, vinha em inglês, mas falava assim, a notícia que o mundo estava esperando, Nossa, né? maravilhoso. Então, sabe quando você olha que você abre assim, você começa a ler, eu lembro que eu não acreditei, eu Você saí tem pra falar pro meu 50. marido, né? Porque já tava... Porque na hora que eles divulgou, foi interno e externo, né? Foi muito... Foi o mundo. Foi o mundo ao mesmo tempo. E foi incrível, porque existia uma dúvida, né? Será que uma vacina funciona, né? Será que ela vai ser efetiva ou não? Então, foi muito marcante, né? Você vê... E aí foi isso. Então, um dia que funciona, outro dia o percentual, aí, né? Porque aí volta aquele ponto que eu estava falando. Toda essa questão do risco, da tomada de risco, isso não foi só interno, foi compartilhado com todo mundo. É. Então a gente sabia, então, galera, todos nós sabíamos que estava tendo risco, mas que estávamos todos nós atrás de encontrar o produto. Estavam né? apreensivos ainda. Exatamente. Né? Então, quando você vê a resposta e a resposta é positiva, eu digo assim, eu tive nessa história toda, foram 2 momentos que me marcaram muito, né? E que me fizeram literalmente chorar. Foi o dia dessa descoberta, mas o outro principal foi quando o governo brasileiro assinou o contrato e eu sabia que então a gente ia ter a vacina para o Brasil. Esses 2... Foram muito especiais, né? Deixa eu segurar, senão eu choro de novo. Eu acho. Esses 2 foram os 2 dias mais marcantes da minha vida. Porque isso, você pensa assim, não é só... né, a gente ia proteger a gente, as pessoas que a gente ama, né, os nossos amigos. A gente estava vivendo, né, num mundo onde parecia que você estava morando fora sem morar fora, né? Porque você só falava com as pessoas por vídeo, você não conseguia ver ninguém, medo de visitar seus pais ou um familiar, né? Então, assim... Essa incerteza de não saber o amanhã, uma vida né? enlouquecedora, a gente estava tudo péssimo. enlouquecendo, Todo né? mundo louco. E vamos falar de enlouquecer, que eu acho que é uma coisa muito importante. A gente tá vivendo um mundo pós-pandemia, né? Essa coisa das pessoas não saber... a gente tá vivendo essa... E aí? Essa parte psicológica, né? Como que a Pfizer tá lidando com essa parte psicológica pós-pandemia? Vamos falar que a gente tá vivendo literalmente o final da pandemia? Ainda saindo disso, né? Como que vocês estão lidando, e principalmente com a equipe, ou então até as diretrizes disso, como que, principalmente porque vocês trouxeram a cura disso aqui e tudo, como vocês estão lidando com o psicológico disso? Do pós, assim, sabe? Tipo, onde a Pfizer tá olhando? Eu falo bastante porque a gente tá falando bastante de eventos de neuro o tempo inteiro no meu mundo. Mas é legal contar, assim, o que tá... E a gente fez um evento também, doenças pós-pandemia, que veio disso. A gente fez um evento contando essa história. Como que a Pfizer tá olhando isso também, com funcionários versus também contando pro mundo? Eu acho que teve um fato, e aí vamos falar da empresa propriamente dito. Eu acho que no momento da pandemia, a Pfizer tomou muitas iniciativas para já trazer o apoio aos funcionários para viver esse mundo pandemia. E aí eu estou falando de foco em saúde, realmente. Então, com questões do tipo, telemedicina. Em um mês, a gente estava com telemedicina para todos os funcionários disponíveis. Todos. Legal. Então, assim, a Pfizer parou em março. Em abril, a gente já tinha telemedicina garantida para todo mundo. Então, assim, se alguém tivesse passado, mas não precisava sair de casa. Então, assim, e depois, iniciativas... Também, né, dos colegas que ficavam doentes. Iniciativas de apoio psicológico, de dar... sabe, tipo, tem um site, um atendimento psicológico para isso. Se você está com um problema para fazer a gestão desse período de quarentena, onde você... Então, que não foi fácil, né, gente? Que não foi fácil, exatamente. Então, assim, você ter uma empresa que acaba te disponibilizando isso, lógico que ajuda e facilita. Então, acho que, assim, facilita o processo, mas mesmo com tudo isso, isso não quer dizer que a gente não teve momento de ansiedade, de loucura, né? De choro. Lógico que eu acho que todos nós tivemos, né? E acho que não passou ainda, né? Não. A gente está sentindo ainda. Por isso que eu tenho essa sensação importante. que muita gente está sentindo agora, até porque no Até meio porque você está na voltou. adrenalina de que, gente, vamos fazer as coisas, a gente precisa, né? E não só quem trabalha na Pfizer, acho que em geral, né? Sociedade. Geral. Sim. E aí agora que começa a acalmar, né? Parece que é a hora que começa a aparecer essas coisas. Então esse cuidado tem que continuar. Muitas né? crianças, né, muitas bebês nasceram na pandemia, né? Então Muitas. isso também mostra uma grande mudança de era. Como que essas crianças, né? Tem gente que... Crianças não com 2 sabe anos ainda, que né? não... Não, é exatamente isso que... Se você olhar os pós-pandemias, os pós-guerras, surgiram doenças muito a partir, né? Você vai levar aqui uns anos para entender o impacto, né? Exatamente. E a gente está aprendendo isso ainda, né? Mas aí eu vou falar da minha percepção e de pessoas que eu conheço. Eu acho que de tudo isso
quem mais sofre, ou quem mais sofreu nesse período, nem foram os adolescentes e as crianças. Eu sei. Eu tenho um pequeno e eu sei que eu Eu acho que esses são aqueles que mais sofreram. Porque eles foram privados de uma coisa que, numa época onde você está para aprender, então, quer dizer, é difícil você aprender se você está sendo privado disso. Ou aprender de uma forma que, então, eu acho que isso daí foi mais complicado. E a gente então, vai sentir ainda esse pós. Exatamente, porque isso acaba sendo um impacto no futuro, porque, na verdade, são 2 anos, né, da vida de uma pessoa que está aí na sua infância ou na sua adolescência, que foi roubado, na verdade foi roubado da vida dessa pessoa, né? Então, para aprender ou vivenciar esses 2 anos de uma forma totalmente diferente, né? Então, e a gente vendo muita criança com dificuldade de fala, né? Porque não via, máscara. né, a máscara, né? Você não via a boca das pessoas. Muito adolescente com medo, né? Os burnouts mesmo. Numa fase Burnout. a fase da adolescência é a fase que você é invencível, né? Ninguém te derruba, você não vê a morte, nada. E foi exatamente o contrário, né? Eles tendo contato com coisas que eles não teriam contato normalmente, né? Então, eu acho que a gente ainda vai sentir aí o que vai acontecer. Eu acho que as consequências, ou vamos dizer, as sequelas disso, vão ser nas gerações até futuras, cara, porque esse é um período de formação de personalidade que foi construído aí com um viés, eu diria, né? Você acha que isso pode ser um estudo para o futuro da Pfizer? Eu acho que pode ser um estudo, não só por uma questão de doença, mas por uma questão mesmo de comportamento, né? sociológico. Dá Ele é mais de do que... mestrado, doutorado em sociologia, e não é muito. A gente está falando bastante de serviços agregados a produto, né? O tempo inteiro a gente bate nessa tecla. O como é importante, o porquê que você tem aquele produto. E estudar o porquê daquele produto. E acho que um ponto positivo disso tudo é que a tecnologia trouxe pra gente o estudo dos dados e entender o humano, entender o psicológico. Acho que a gente está começando a entender mais. Como que a Pfizer está lidando com serviço versus produto? Que vocês estão com pensamentos de criar áreas ali para estudar mais serviço agregado a produtos? Se não puder responder, não tem problema. Mas, não, eu tô rindo porque é exatamente a mudança. A gente só fala disso. É isso que a gente fala. No fundo, é isso que a gente fala. Já há muito tempo a gente vem falando muito mais a questão de como agregar, né, valor àquilo que a gente oferece. Porque não é simplesmente um produto. O que eu posso fazer além daquilo? Porque você agregar você ter uma vacina, ou você ter um produto para tratar de uma depressão, ou você ter um produto para tratar de um câncer de mama, ok, você está ali o produto, mas o que mais se pode ser feito? Porque não é só como você pode olhar esse né? paciente ali por trás, né? Então, é o paciente, é a família do paciente, é o médico que trata esse paciente, é o hospital onde esse paciente vai, a farmácia em que esse paciente compra. Então, é tudo isso, né? O serviço que você pode agregar. Então, esse daí é o grande ponto. Então, hoje a gente fala, e aí é um dos grandes, é um discurso, não é um discurso, é o que a gente está vivenciando dentro da Pfizer, a nossa intenção é deixar de ser uma empresa focada em portfólio para virar uma empresa focada em inovação e soluções. E na jornada, e na né? jornada daquele, para esse mundo que está consumindo o nosso produto. E, na verdade, né, é deixar de ver aquela pessoa como um paciente de câncer, como uma pessoa que tem várias necessidades, que quer fazer várias coisas da sua vida e entre aquela riqueza da vida dela, ela tem ali talvez uma doença que ela precisa cuidar. Né? Então, ela não é um paciente de câncer, não. Ela é de câncer de mama. É uma mulher que tem sonhos, que tem família, que trabalha, que estuda, né? Que cuida da casa, que está trabalhando, né? Que sai de casa de manhã, volta no fim do dia, enfim. Tem muitos desejos, sonhos, e que a doença faz parte desse cotidiano, né? E que a gente precisa ajudá-la a buscar cura, buscar um diagnóstico, né? A lidar melhor com aquilo, às vezes a explicar para sua família. A gente estava, né, conversando com o time interno que trabalha com Patient Advocacy, né, que trabalha com as associações de paciente, e elas comentando de uma discussão que tiveram, né, com uma paciente,
que tava contando, né, que, nossa, ela tem uma doença rara, então ela tem que vir para um grande centro para se tratar e tal. E aí, né, o pessoal perguntou, como é que a gente pode te ajudar, né? Já pensando, ela vai falar, não, essa questão do transporte e tal. Ela falou, não, eu queria que vocês me ajudassem com algum material para eu explicar para minha família o que eu tenho. Informação. Para eu dizer que não é esse bicho, né, de 7 cabeças. Total. Então, assim, é tão mais simples, né, do que a gente Total. imagina, né? E aí, acho que é essa coisa de ouvir. Né? Ouvir, às vezes a É não gente acha que tem as deduzir, né? respostas, né? E aí, com base em deduções, a gente não consegue Exato. empatizar e criar uma jornada, né? Uma experiência que realmente seja única, E a indústria né? tá pouco nisso aqui, que é nas redes sociais, na proximidade ou na TV, porque tinha esse bloqueio de, não É podemos muito falar. regulado também, né? Exatamente, Então a é gente muito tem que- regulado, exatamente. Mas contar a doença já é uma mega ajuda. Você não tá falando do produto, Sim, mas você tá sim. contando a doença. Exato. E aí volta para o que eu estava falando, né? Não é uma coisa de entender realmente a real necessidade daquilo, porque o produto é uma parte. É uma parte. Só que a necessidade é muito mais ampla do que isso. Só que também aí como empresa, e aí não só a indústria farmacêutica, qualquer empresa, a gente tem que ouvir muito essa questão do que o meu consumidor está precisando, né? Para a gente poder alimentar ele. Caso contrário, assim, você está pressupondo que você acha que ele faz. Cara, é só o momento que você está na pele e no sapato daquele paciente é que você vai ter isso, né? Eu acredito muito, muito, muito no papel da inovação nisso, né? Porque até o modelo com que é feito ainda em muitos lugares até hoje é uma pesquisa de mercado convencionalmente, né? E hoje a gente olha para tantos processos de design aonde a gente realmente sente a dor do paciente, a gente senta com ele e realmente a gente não é um número. Eu preciso entrevistar X pessoas que têm isso daqui para saber se isso é... Não, cara, você precisa conversar com essas pessoas, olhar no olho dela e ver que talvez o que ela precisa é que você fale para os pais dela como é ter essa doença. E ela não precisa de transporte público, ela não precisa de um monte de coisa que até então, né? E A gente tá se preocupando com esses nichos e a gente tá esquecendo de escutar de fato o que a pessoa Porque é a precisa. necessidade. Que é a necessidade de fato. Mas nessa experiência que nós tivemos, a Think Plug teve em trabalhar com vocês, em trabalhar com a Pfizer, em promover essa visão de inovação junto com vocês, né? Tem uma coisa que a gente acredita. A primeira delas é, a gente não faz para, a gente faz com. Porque fazer para entra nesse modelo de linha de produção muito antigo que eu acho que não faz mais parte da realidade De que desse eu mundo. sei o que é melhor pra você, né? Exato. E não é assim. E É aí a a gente... pressuposição, é isso que eu É a digo. pressuposição, exato. E aí a gente entra num mundo que já faz um bom tempo que a gente tá, mas aí é esse nível de consciência que vai mudando e aí a gente começa a falar sobre essas coisas. E a pessoa, tudo bem, agora eu entendo. O fazer com é muito mais forte, porque, vamos dar a mão aqui, vamos entender junto qual é o problema, né? Então, eu vejo na Pfizer, tem uma coisa que a gente fala na Think Plug, que é sobre autodisrupção, que é as pessoas e as empresas serem autodisruptivas. Por quê? Se acontecesse igual aconteceu, se vocês não têm esse papel de, eu vou na frente, eu vou ser autodisruptivo para liderar esse mercado, porque tem gente morrendo. E aí, custa caro isso. Muitas vezes a gente erra nesse processo, mas erra querendo acertar. Mas eu não busco a adaptação. Adaptação são empresas que elas estão buscando o quê? Eu espero o outro fazer para ver primeiro se vai dar certo, aí eu vou lá e Isso me acontecia adapto. muito no passado, né? Tipo, eu vou me adaptar. Ele vai fazer, eu me adapto. E talvez por isso que algum produto não deu certo. Não deu certo. Exatamente. E você sabe que nessa linha de fazer essa disrupção, uma das coisas que a gente entrou com esse de forma bem massiva dentro da Pfizer, que é essa questão de deixar de ser uma empresa focada em portfólio e uma inovação e solução, uma das coisas que a gente falou, uma frase, e eu usei muito com o meu time, falei assim, pessoal, eu vou convidar vocês a aprender a desaprender. Maravilhoso. Então, desaprende tudo que você aprendeu no passado e a gente vai aprender o que é novo. Então, a gente tem que aprender a desaprender, porque você não pode ficar arraigado naquilo que você está. Esvaziar o copo mesmo, Exatamente. né? Você precisa desaprender aquilo lá e começar a encher com coisa nova. É exatamente isso. E essa parte que você falou agora da questão da percepção do valor do outro, cara, eu sempre digo isso. Eu falo assim, cara, você ofertar alguma coisa. Eu tenho um projeto aqui, assim, que é a solução para você. Viu? Olha aqui. Cara, se você não está precisando dessa... é legal, mas você não vai comprar. Exato. Exato. Então, assim, essa coisa de você construir junto, é fazer com, que é o que a Dan está falando, é o fundamental, porque se você não faz junto,
esquece. Não compram o teu projeto. Mas é um grande detalhe agora, porque é mais difícil fazer com. A verdade Muito é essa. mais, Você né? precisa exercer muito mais, exercitar muito mais a criatividade, a empatia, né? Se você realmente se colocar no lugar do outro para construir o novo, porque senão não dá certo. Simplificar é difícil, né? A gente Exato. fala assim, não, temos que ser mais simples. Mas a hora que você vai tentar ser mais simples... Isso é um mindset. É complicado, né? Não, isso é um mindset que eu tenho escutado todos os dias na Pfizer. isso. Não, a gente precisa simplificar. É isso. Mas simplificar exige pensar, total. né? É porque eu acho que a gente também tava numa coisa de, não, vamos fazendo. E para você simplificar, você precisa parar e falar onde que tem o valor do que eu tô fazendo, né? Então talvez eu tenha que focar nisso, isso aqui eu não precise. E aí tem o desaprender, o desapegar também, Desapegar. né? Que a gente se apega, se agarra com as coisas, né? E tem que ter essa leveza de deixar, let it go. Vocês né? dois passaram por momentos da mudança de mindset da indústria em todos os sentidos. Quando a gente parou, o médico podia tudo, a gente levava eles para festas todas, e aí teve essa mudança de regulamentação. Não, o médico não pode mais, a gente agora tem que só parte científica e tudo mais. E agora a gente tá, de novo, esvaziando o copo e estudando maneiras de conversar com esse médico. De novo, a gente teve uma construção, a gente encheu o copo e a gente falou assim, a gente vai falar com o desse médico desse jeito. Agora, de fato, o médico mudou o mindset dele. Então, você vê, Ana, de novo é a coisa que a gente falou da paciente, que ela não é só uma paciente com câncer. O médico não é só médico também. Exatamente. Ele é pai, ele é mãe, A gente começou a estudar. ele tem cachorro, ele né, um gato, ele assiste programa tal, ele tem família, ele é um tem vida consumidor, ele é Então, consumidor também. E ele teve uma pandemia onde ele foi totalmente contrário. Ele tinha que estar fora da casa dele. Total. Que daí é mais complicado ainda, né? Porque daí o que ele estava colocando em risco era a família dele. E a Então vida. vê como é Quantos médicos a gente conheceu que mudou de casa, né? Exatamente. Que ficou fora da casa Como pra é não maluco voltar. isso. Então, assim, então, imagina que toda essa questão voltando àquela questão do psicológico, né, dos traumas que isso gerou, um grupo, e não só médico, aí eu estou falando médico, do Profissional de enfermeiro, do nutricionista, da Toda a farmacêutica, cadeia, né? todo mundo que trabalha dentro de um hospital ou de uma clínica, seja lá o que for, né, o quanto que a vida deles, não só deles, como da família deles foi impactada, e a forma, então, assim, e nessa hora de interação, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, eu acho que é esse Como que é a o gente vai grande chegar à ponto. informação agora para esse cara, né? Exatamente. Então, você precisa levar e de uma forma melhor e mais adequada com aquilo que ele gostaria de estar recebendo. E eu vou no falar até pra formato que Cris, ele mais pode estar fácil. recebendo. Porque a gente colocava tantas traquitanas para falar com esse médico, tantos jeitos, que a gente olhava e falava assim, calma, vamos voltar. A gente tem que voltar e falar do jeito mais fácil. Do Isso jeito que a gente mesmo. falava. Porque esse cara não tá com tempo. Ele tinha que salvar a vida, ele tinha que mudar a vida dele. Ele teve que mudar 100% a vida dele, né? No meio da pandemia. Então, a gente teve que descobrir, literalmente, a forma mais fácil de falar com esse cara. Eu acho que é uma questão, e aí volta para o ponto, né? É assim, é encontrar o formato ideal, seja ele como consumidor do meu produto ou que seja aquele com que eu tenho uma interação para levar informação ou uma relação comercial, seja lá o que for, né? Pode ser uma rede de hospital, um médico, um clínico, seja lá o que for, né? Mas que essa interação seja do jeito que ele, do outro lado, esteja desejando receber. No e não momento do que ele jeito, quer, né? E não do jeito que eu quero levar. Essa que é a grande Mas coisa. isso é uma coisa bem interessante, porque a cultura ela vai mudando, né? E aí, cada vez que ela vai, a gente tem que, de novo, se reinventar. Teve um fato legal que eu escutei, eu li, na realidade, estava terminando um MBA numa outra vida minha que eu tive aí um tempo atrás, e aí eu estava terminando de ler um livro e eu vi os valores de uma empresa. E mexeu muito comigo que tinha um valor que estava no final, assim, que era o jogo nunca está ganho. E eu guardei isso para mim. Falei assim, cara, o jogo nunca tá ganho, sabe? E aí, gostei. Eu coloquei nos valores de uma das nossas empresas isso e tal. E o tempo foi passando. E hoje, né, eu até dei dicas sobre esse livro. Já eu tô lendo um livro que chama O Jogo Infinito, do Simon Sinek. E esse voltou, sabe? Aquela coisa lá do passado, o ponto foi conectado, porque uma das coisas que ele fala dentro do livro é que um jogo de futebol, por exemplo, ou qualquer outro esporte, tem começo, meio e fim. Tem os jogadores pré-determinados, ou seja, futebol você sabe que é 11 para cada lado, pode fazer 3 substituições. 42 minutos. Em 45 minutos, em 90 acaba, tal, ou vai pro pênalti. Você já sabe, as regras estão dadas. Estão claras, né? E sempre sai um vencedor. Diferente do jogo dos negócios. Por quê? O que a gente quer é perpetuar a existência
com valor, com propósito. E aí os jogadores saem, olha que louco isso, né? Tipo, os jogadores saem de campo, entram novos jogadores para continuar essa existência e o jogo realmente ele não tá ganho. Porque não tem, agora na hora que a gente entender o valor real, assim, a gente conseguir mergulhar no paciente, eu ter uma melhor pesquisa, uma melhor resposta, a gente ganhou o jogo. Aí vem o mundo e muda todas as regras já, porque o jogo é infinito. Não, e a doença, e mais ainda da indústria, a doença muda de conceito, você muda outro médico, ou então quem tá explicando também muda, porque sim, tem a mudança assim, de cadeira também do produto, e aí, de novo, vamos começar a história. parte boa é que traz envelhece, né? Então, sei lá, as pessoas... Demográfico, né? Morriam com uma certa idade, né? A gente tava falando um pouco, né, de cardio, né? Eu trabalhei muito nisso. Era a questão do colesterol era o grande problema, ninguém sabia lidar com aquilo. Hoje todo mundo sabe lidar, hoje já não é mais um problema, né? Vem outros desafios, né? E aí entra a neurose, e aí eu vou pular de outro assunto, mas que eu acho legal. Porque eu lembro que quando começou a falar de colesterol, e daí volta, né, a história toda do século passado, então, quer dizer, eu comecei a falar de colesterol no século passado, literalmente, e na época eu falava assim, não, isso é uma coisa criada pela indústria farmacêutica, porque não é um problema. E, cara, colesterol é um problema, e assim, o quanto que eu trabalhei muito com a Cris falando nisso, né? E por ironia do destino, né? E eu na época lancei o produto mais vendeu no mundo para colesterol. Verdade. E eu sou um infartado com 2 stents, com 47 anos. Então, quer dizer, você olha para aquilo lá e fala assim, cara, você trabalhou a vida toda com isso, mas isso acontece e acomete qualquer um e pode acometer comigo. Eu estava dirigindo quando de repente eu senti o negócio e falei assim, eu acho que eu vou infartar. Eu fui para o hospital, cheguei no hospital e 10 minutos eu estava infartando. Então, assim, a tua vida pode virar de uma hora para outra. E você trabalhava com isso. Exatamente. Então, tudo isso que eu estou querendo dizer é o seguinte, assim, então, assim, as coisas não existem... Existe uma questão, eu falo assim, é coisa criada pela indústria, cara. Não, tem problemas de saúde, tem coisas que você precisa dar atenção e o mundo vai evoluindo. Então, conforme a gente vai consumindo informação, e na linha do que a gente já falou, da evolução e do conhecimento... Cada vez vão ter coisas novas, né? Agora foi há 2 anos, tem Covid, está aí, a gente, passamos, estamos com a varíola do macaco agora, batendo na nossa porta. Né? Que do nada a gente está respirando. respirando. Mas que é isso, meu Deus do céu? O que é isso que está aparecendo agora? E já está aí, uma varíola do macaco. Então, assim, as coisas, não é que as coisas são criadas. Então, assim, e eu acho que isso também, o fato de ver toda essa questão da marca Pfizer, né, ela é muito positiva, porque, assim, volto a dizer, infelizmente, a gente tem que ir atrás de um produto farmacêutico. Então, saindo de mundo que é Pfizer, qualquer indústria farmacêutica, no momento que você descobre que você está doente, ruim, e que você vai ter que começar a ter um cuidado com a tua saúde que você não esperava ter isso. Então, daí, a vilã da história é a indústria farmacêutica. Porque você vai ter que comprar remédio. Exatamente. Mas, gente, só que daí eu olho do outro lado. Eu peguei e falei assim, cara... E aí eu acho que também pela minha mentalidade de farmacêutico, né? Porque volta ao que eu falei anteriormente. O que eu faço todo dia impacta a vida de uma pessoa. Então, assim, o fato de existir um produto que atende... Eu tenho um problema hoje que o produto que eu consumo não é da empresa que eu trabalho, mas graças a Deus tem uma indústria farmacêutica que faz esse produto, entendeu? Então eu acho que é esse que é o grande ponto, né? Então, assim, é você poder adquirir essa questão do conhecimento e também poder ter esse apoio, mas... E você imagina você chegar hoje, né? Você está sentindo alguma coisa, uma dor. Ninguém gosta de sentir dor, né? Ninguém... Vou ao médico, ele fala... Ninguém gosta, né, gente? Então, é uma coisa que o ser humano quer, ser feliz e não sentir dor, né? Não, dor é a coisa horrosa. É a pior coisa. E aí você chega lá e fala, então você tem tal coisa, mas não existe nada que você possa fazer. Isso é desesperador. É desesperador. Que foi o que aconteceu com a Covid, né? Se a gente pensar um pouco isso, era assim, não tem o que fazer. E milhares de pacientes ocorrem isso, né? Porque são doenças que ainda estão sendo descobertas. Exato. E aí tem o serviço versus o produto, né? Porque a gente tem que conversar pra gente tentar descobrir se vai ter um produto pra isso, né? Exato. E daí volta a história do colesterol. Quer dizer, o colesterol até pouco tempo atrás era uma coisa criada. E na realidade hoje se sabe a consequência, o mal e a necessidade de se tratar, e muita coisa ainda vai surgir, quer dizer, de coisas que parece que é a história da Covid. Bateu aí na nossa porta. A questão toda de saúde, né, mental mesmo para o futuro, né? As pessoas estão vivendo mais, a gente está vendo mais casos de Alzheimer, né, de doenças desse tipo. E a gente hoje tem poucas ferramentas para lidar com isso, né?
casos de câncer. Nossa, hoje tem muito mais. É claro, as pessoas hoje vivem muito mais do que elas viviam, então vai aparecer mais. E Então, a comem gente vai coisas ter- diferentes. Mas e isso é vive muito diferente, né, uma outra vida. Então a gente vai ter, realmente, cada hora tem um desafio diferente para lidar, né? Se a gente pegar nossa vida de caçadores-coletores, né? Pô, como que era? Né? Como que a gente tem na história escrito isso? Hoje a gente tem gente que reclama que tem que fazer exercício físico, porque fala, antigamente não se fazia exercício físico. Cara, andava quilômetros e quilômetros. Não parava, né? Quando não corria para não ser comido, né? Quando não tinha alguma adversidade e Isso tal. era um exercício. A gente funcionava diferente. A forma com que a gente se alimentava não tinha abrir a geladeira, escolhe o que você quer, ou pede um delivery aqui, né? E a gente dormia, porque tinha que dormir, senão você não conseguia fazer isso no outro dia. Aí hoje o que muda? Eu abro a geladeira, eu pego o celular, eu pego qualquer outro eletroeletrônico, eu fico mais do que eu deveria, eu durmo Eu pego o menos. controle para trocar de canal, eu Eu faço durmo isso, né? menos e eu não faço exercício. Eu me recuso alguns dias da semana a fazer exercício ou não, né? Tem pessoas que não fazem porque não gostam e aí reclamam da indústria, reclamam de outras coisas que vão acontecer com a saúde, E a né? gente tem uma coisa de jogar no outro, né? Uma Muito. responsabilidade que é nossa, né? Eu lembro uma vez, uma coletiva que a gente fez, um médico falou isso. Olha, gente, existe uma pílula que vai curar, que vai evitar todos os problemas que vocês têm. Essa pílula se chama atividade física. E aí você vê as pessoas olhando assim, né? Porque isso exige que você faça, né? Ninguém vai fazer por você. Você vai ter que levantar, você vai ter que ir lá, né? Fazer, você vai ter que ir lá comer direito, você vai ter que ir lá dormir, você vai ter que cuidar de você. Que é um pouco a questão da vacinação, né? A gente falando um pouco da cobertura vacinal, a queda, né? Da cobertura. E, nossa, aí a doença aparece, gente, mas você tá lá, é só você ir lá e tomar a vacina, né? Então, a gente também tem que resgatar um pouco essa coisa da responsabilidade. Você que tem que cuidar do seu bem maior que é seu corpo, né? Mas quer ver uma coisa muito louca? Por exemplo, eu vou ensinar agora uma tecnologia ancestral para vocês aqui de como a gente baixar a tensão. Respirar. Respirar. Sim, E aí verdade. tem, né? Mas tem gente que fala assim, cara, mas respirar. Então faz ao contrário. Respira ofegante durante 2 minutos e testa, olha pro teu estado, como que muda teu comportamento. coração. Como que você entra em um estado de alerta, de medo e começa a provocar um monte de reações adversas dentro de você. Verdade. E aí as pessoas querem as coisas complicadas. Falam, cara, exercício físico é um movimento legal. Respirar, lembrar de respirar durante o dia. Tem gente que... Para, né? Um pouco. Exato. Respira. Então, não tá tão difícil assim, né? Depois a gente vai... Mas no aí limite. volta para você precisa justificar, jogar a culpa em alguém ou nunca tá na tua mão, né? Você assumir o teu protagonismo, porque na verdade é essa, né? Sim. É cada um de nós assumir o protagonismo que tem na responsabilidade do que é a sua própria vida e o teu próprio bem-estar, né? A gente é protagonista disso. Sim. né? Você não mudou seu mindset quando você teve seus dois... Sim. Muda. Sim, muda. Muda total. De vez em quando eu escorrego. Confesso que de vez em quando eu dou É uma ligada, daí eu difícil. pego e falo assim, opa, para, porque a vida pode mudar assim. E eu acho que a gente mudou o mindset pós-pandemia também. A gente tá mudando ele, claro, que ainda está nesse penso, nessa corrente de ir atrás, mas a gente mudou o mindset de se cuidar mais. Acho que a gente tá olhando mais pra prevenção. Foi falado mais olhar pra prevenção, né? Vamos Até prevenir. fator de risco, né? As pessoas não sabem aquela coisa, vamos vacinar por idade, pessoas com fator de risco. As pessoas não sabiam que elas tinham era um fator de risco, né? Total. Então E a mudou gente mesmo. olhou, e aí a gente deu graças que o Brasil é tão. Liga pro fator vacinal, né? Tipo, que era uma coisa que todo mundo falava assim: tudo bem, dá vacina nas crianças, vai lá. O SUS, a gente olhou pra um lugar que a gente também não olhava, que era o SUS, que todo mundo consegue se vacinar. E aí todo mundo começou a olhar e falou assim: a importância da vacina, né? Tipo, que a gente já erradicou o sarampo, erradicou N doenças por causa da vacina. E ninguém olhava e aí isso. eu acho, e por isso que eu volto, e tirando tudo questões que a gente não está falando de governo aqui, mas eu acho que medidas de saúde pública. Eu acho que nisso o Brasil sempre foi muito bom. Não, eu é acho surreal. então não é uma coisa desse governo ou do anterior, é uma coisa de anos, porque essa conscientização é uma questão cultural e não se faz de um dia ano para o outro. O de um dia PNI para faz outro. 50 anos ano que vem. Exatamente. Então Então, quer dizer, isso tudo eu acho que é uma coisa legal que tem no brasileiro, né? E para o Brasil. Acho que a gente tem uma conscientização de saúde pública que foi colocada principalmente nessa vacinação, mas que infelizmente se perdeu nos últimos anos e que a gente precisa agora resgatar, que é essa questão de voltar a ter
né? Alguns controles, né? A gente está falando, né? A própria poliomielite, né? Assim, Sim. sabe? A gente Vacinação, erradicou talvez, em tantas escolas, doenças, né? exatamente. Talvez... Então a gente precisa resgatar tudo Mas falta isso. uma E você coisa- sabe que às vezes a gente fala um pouco essa questão, né? A cobertura caindo e tal, mas também essa coisa de olhar para essa família, que às vezes assim, o posto funciona das 8 às 5, né? Você Serviços trabalha. arrecadados do produto. Entendeu? Aí a pessoa trabalha, ela não consegue ir num horário, naquele horário, o filho tá na escola, como é que eu pego a criança pra levar? Então, a gente precisa repensar isso, né? E aí, Talvez aquele formato não funciona mais. Isso Vamos é uma pensar coisa. outro formato, né? Manda dados, manda. É, Porque... e o louco é que isso não acaba, né? Não Porque acaba. o empresário reclama de absenteísmo, né? Fala, pô, mas ficou uma... Mas, cara, porque enfrentou X horas de fila, né? Aí, por outro lado, o colaborador, ele fala, cara, você acha que eu gostaria de estar fazendo tudo isso? É. Então, se a gente começa a mudar esse ciclo da forma com que a gente atende, alguma vez perguntaram qual era o melhor horário para ser atendido, né? Como E viu, os dados funciona estão vindo isso? para isso, né? Eu acho que uma das coisas que mais a gente está batendo é como os dados são importantes, né? Sim. A gente ouvi ele, como futurista, fala bastante disso, como os dados são importantes para o futuro, para a gente analisar. A gente não está olhando para isso ainda. Eu vejo que a gente ainda olha muito pouco. Você acabou de falar assim, o sistema vacinal caiu. Mas será porque a gente não está comunicando? Você, como comunicóloga, será que a gente está comunicando certo? A gente, antes, a comunicação de vacina, que aparecia o Zé Gotinha, era tudo na TV. Você sabe que a gente tem um projeto do Wagner se fantasiar de Zé Gotinha. É, Quem sabe esse ano a gente consegue Já que eu já realizar. coloquei tanta fantasia já na minha vida. Boa. Eu já fui horror lá da Ilha da Fantasia. Não, manda já foto fui pra de gente. Mickey, Não é? Não vai ficar agora sucesso, é eu Zé tenho. Gotinha. Boa, olha aqui, eu tô aqui rezando. Esse ano eu tô aqui, ó. Esse ano ele vai virar Zé Gotinha. E como que vocês estão olhando hoje para dados mesmo? Como que a Pfizer Porque esse cara hoje não dá mais. observa? Porque assim, até uma coisa que a gente tem que deixar, isso é bem sério, assim, que a gente fala de LGPD e tudo que tá acontecendo de comportamento, mas a gente que trabalha com inovação e trabalha olhando para o futuro, a gente está olhando que muitas vezes as empresas elas deixam de olhar com carinho para isso como uma desculpa, tem LGPD, eu não consigo fazer. Porque a gente sabe, né? Tem a questão de dados sensíveis e tem outros dados que conseguem responder muito pra gente, dar um drive, assim, pelo menos, né? Hoje a Pfizer, tudo que ela está construindo já é baseado nesses dados possíveis que ela tem em mãos? Sim. Isso daí. E aí voltamos para ao tema que a gente já falou, né? Como empresa, nesse ponto, a Pfizer ela preza muito pela ética, né? Então, e eu ainda mais como diretor comercial, o nosso livro que é o grande livro de políticas da Pfizer, compliance, né? chama Blue Book. Blue Book. Então eu falo que todo Acho que dia é. de manhã eu coloco a mão em cima do Blue Book e falo assim, juro fazer só coisa certa, né? Porque ainda mais sendo comercial. Mas eu acho que é aí que tá. A gente segue muitas questões das regras. Mas todas as oportunidades e formas que a gente tem, eu acho que aí pagando pau mesmo, né? Eu acho que não tem profissional Ela é. melhor. Né? A gente trabalha muito tempo junto, mas assim... Por quê? Porque toda vez que a gente se movimenta para fazer uma coisa que gera a comunicação e conhecimento e tudo mais, cara, é seguindo todas as regras. Então, acho que assim, não existem coisas que são... A indústria farmacêutica ela é um segmento extremamente regulamentado. Total. Mas da forma como a gente pode, Do que sempre, pode ser utilizado. a gente sempre vai utilizar. Legal. Então, isso daí é uma coisa que não tem... Eu acho que a gente não tem essa questão do limite. Porque eu volto para o ponto anterior. E não é uma ação só. Então, não é um ponto só que você vai fazer mover. Porque isso é uma questão cultural. Então, ela tem que ser... sempre, né? É água mole em pedra dura, E você tanto sabe bate que até que fura. a gente tem que pensar como é que um pouco do desaprender, né? Como é que a gente olha de uma forma diferente. Hoje lá no time de inovação tem uma pessoa que trabalha com ciência de dados, né? E ela tem ajudado muito a gente nisso. Ela é uma estatística, né? Então ela ajuda a gente a olhar aquela informação de jeito diferente, né? Então a gente estava falando, será que a gente está comunicando certo? Isso é uma das perguntas que a gente está se fazendo. A gente está tentando, mas será que naquele lugar essa não é a melhor forma? E será que a gente consegue aí com várias, né, diferentes variáveis
ter aí uma receitinha que naquele momento que pode resolver. Então a gente tem tentado aprender um pouco, né, de como. Vocês lembram olhar. aquele comercial da Futura? Eu achava sensacional, que falava, cara, o que move o mundo não são as respostas, mas são as perguntas. É isso. Eu acho que o que a gente tá aprendendo cada dia mais a fazer perguntas melhores, e se não, aí é uma provocação que eu trago, precisamos aprender a fazer perguntas melhores, né, em tudo que a gente faz. A gente estava olhando esses dias mesmo, conversando um pouco sobre saúde pública, né, cenário de políticas públicas, né, e tentar fazer um retrospecto de tudo que a gente tem no país aí nos últimos anos, relacionado à melhoria da jornada dos pacientes, e tentar traçar um paralelo. Será, né, como é que será que as mudanças que eu consegui, qual foi o caminho que traçou e que chegou mais rápido? Será que eu consigo replicar esse caminho em outras áreas? Então é isso, a gente tem tentado fazer perguntas que tragam respostas diferentes do que a gente faz hoje, né? Mas Isso Pode falar. E isso é muito legal da indústria farmacêutica. Por mais que sejam concorrentes, eles são muito juntos. As indústrias se falam. Existe uma troca ali de mindset. Existe produtos que trabalham juntos. Existe produtos que é lançado por uma e é vendido por outra. A indústria tem muito isso. Eu acho que é por isso que inova tanto. Porque tem uma coisa da conversa que a gente fala muito, que é Sim. importante. Os outros meios talvez eles são mais blindados. A indústria, por mais que ela seja blindada na comunicação, entre elas existe muito uma conversa. E acho que por isso que talvez quebra-se mais paradigmas mais rápido e se inova muito mais rápido. É legal. E, assim, gente, eu gostaria de até levar para essa parte mais do final do nosso episódio, mas ligado mais a vocês mesmo, essa visão de vocês. E essa pergunta para os dois, tá? Em que momento vocês sentiram que o plug virou? Que foi uma virada de chave, assim, na vida de vocês para o que vocês são agora, né? Eu não sei o que vai ser no futuro, essa é a próxima pergunta. Mas vocês sentem que em algum momento a carreira de vocês, a vida de vocês, foi meio que uma virada de chave? Alguém que vocês conheceram, algo que vocês leram, algo que vocês assistiram, que falou assim, cara, isso aqui pelo menos me colocou numa outra rota para... Eu acho que a gente sempre tem pessoas que inspiram, né? Eu acho que, assim, nesse ponto... Eu acho que tudo isso que você mencionou são pontos de pessoas que... Alguém te inspira a forma de pensar, a forma de ver, a forma de atuar. Agora, o plug de momento de mudança de carreira, eu digo para você que esse meu plug, eu viro ele todo dia. Até porque você já mudou de carreira, vai de Porque, assim, trajetórias, cara, né? volta para aquela ponta. Eu tô aqui para aprender, velho. É isso que eu gosto, entendeu? Então, assim, eu fui marketing, eu já fui operação, eu já fui planejamento estratégico, Compliance. já tive acesso. Hoje eu tô como comercial. Então, assim, cara, eu tô aqui para aprender. Então, assim, a única coisa que eu não posso fazer, e falo que ninguém deve fazer, porque mesmo estando na mesma cadeira que você está hoje, nunca deixe de virar esse teu plug, pelo menos para conhecer e saber mais. Porque senão, aí você vai ficar na parte do vácuo. Então, assim, o diretor comercial de hoje não é o diretor comercial do ano passado. Que, com certeza não é o diretor comercial do ano retrasado. A frase mantra, né, que você trouxe, né, que você falou do Alvin Toffler, né, de os analfabetos do futuro, né, não são são aqueles que não desaprendem, né, não reaprendem e aprendem diferente, né. Eu acho que isso faz muito sentido, assim, e dá pra ver em vocês, tá? Abrindo uma adenda aqui, uma que a conexão de vocês é muito grande, né. Acho que agora a parte que eu ia falar, porque assim, e a outra coisa é você ter profissionais também que acabam te empurrando junto. Eu ia falar isso, que o meu... Isso daqui Eu ia falar isso, porque acho que pra mim, em termos de carreira, né, quando eu entrei na Pfizer aí, foi abrir um mundo diferente pra mim. E o Wagner eu já falei isso pra ele algumas vezes, ele foi uma das primeiras pessoas que acreditou em mim e que apostou no meu trabalho. Agora o Wagner chora. Não Agora chorou ele da chora, vacina, agora mas agora ele chora. E é verdade, acho que e aí eu vou trazer um pouco, a Ana tá aqui, a questão toda da mulher nas organizações. Eu sempre tive vários exemplos muito positivos, né? Pessoas que sempre me incentivaram e que fazem a gente pensar, né? Porque às vezes vem aquela síndrome da impostora, será que eu devia estar aqui? Será que eu tô... Né? E aí quando você tem pessoas nós mulheres a gente se pergunta muito mais. Muito mais. E aí quando você tem pessoas incríveis, igual, né, o Wagner, que foi assim né? A gente tava falando, vocês têm 19 anos juntos, é verdade, é um casamento quase, né? Então quando você tem pessoas incríveis que apostam em você e que te escutam e que constroem com você, né, uma ideia, né? Aquilo cresce, você cria junto, isso
faz toda a diferença, né? Então, eu acho que as empresas, elas são formadas por pessoas, né? A inovação, ela é criada por pessoas. Então, essa rede de relacionamento é o que faz a diferença, né? Acho que na nossa carreira, na nossa vida pessoal, na sociedade, você tá ali ao lado de pessoas que levam você para frente, que te incentivam a pensar diferente, que te desafiam, né, que fazem você ver o mundo de uma outra forma, é muito rico, né? Senão a gente fica muito lá no nosso quadrado, Acho que não né? tem No nosso preço, mundo, né? É inegociável, né? Depois de 19 anos vocês trabalhando junto, poder olhar no olho, né? Olho no olho, porque a gente vê tantas outras relações que são bem diferentes. Corporativas ainda mais. Corporativas, então. exato. Essa construção. E vem a volta para aquele ponto, né? O dia que eu falar alguma coisa que talvez não seja muito legal para ela ouvir naquele momento, mas ela sabe que eu estou falando de forma verdadeira porque eu quero ela muito bem. E o inverso é verdadeiro. Exato. Então, assim, você ter essa questão da retroalimentação, né? De forma verdadeira, olhando no olho, você sabe que aquela pessoa, né? Ela não está falando aquilo porque ela quer te dar uma rasteira, porque no mundo corporativo você pode muito ter isso. essa leitura, né? Exatamente. E aí, quando você cria esse vínculo, né? E você tem essa relação, isso é uma das coisas que a gente veio falando isso agora no caminho, dentro do carro, porque tem uma iniciativa, né? Eu trabalho com um grupo, com uma psicóloga, com toda a minha diretoria senta num divã. Eu falo que a gente senta num divã. Então, eu tenho um trabalho com uma psicóloga dentro da minha diretoria. E eu falo para a minha equipe, né? Eu falo assim, eu acho que o mais importante de tudo isso é vocês conseguirem, através desse trabalho, construir uma relação verdadeira do ponto de vista profissional. Porque, assim, o meu sucesso não é porque eu sou bom, é porque eu sou bom e eu estou cercado de pessoas competentes. Exato. Que é esse que é o grande ponto. Senão você A vai pra história frente, né? da andorinha, sozinha não faz verão, eu acho que é muito bem isso, entendeu? Eu posso sozinho correr, mas eu sozinho quebrar a cara. Eu acho que o futuro, a gente fala que o futuro é cocriado. E quando a gente fala de cocriação, tem uma coisa que me vem muito à cabeça, que é a inteligência coletiva. Você deu o exemplo das andorinhas, né? O mesmo é o exemplo de cardumes de peixes, Exatamente. né? É uma inteligência coletiva para uma manobra tão rápida, uma forma com que é aquela coisa que eu falei de vocês, assim, né? Tipo, esse olho no olho, assim, que muitas vezes você já sabe, sem falar nada, vocês sabem que um tá falando pro outro, né? Total. E agora vamos ver se bate as coisas deles, né? Tipo, uma pergunta que não quer calar. Ai, meu Ô, Deus. Cris, como que você se imagina daqui 10 anos? Ai, gente, eu acho tão difícil a pergunta. Ou então vamos melhorar. Fala. Como você imagina a sua profissão daqui 10 anos? Totalmente diferente. Se você não quiser falar, fala de você e fala da sua profissão. Acho que são duas coisas Acho que assim, me bem... imagino fazendo coisas novas, coisas que eu não tenho noção hoje. Porque a verdade é que o que aconteceu nesses últimos 2 anos, eu nunca poderia imaginar que teria acontecido, né? Acho que não só na empresa, na sociedade, mas com a minha carreira, no meu dia a dia, sabe? Situações que a gente viveu no dia a dia, que nunca pensei que fosse viver. Então, eu acho que daqui 10 anos a gente ainda vai estar enfrentando, né? Vou estar enfrentando coisas assim diferentes. Mas eu espero estar, de novo, preparada. E preparada não é porque eu sei que estou pronta, não, mas é com o coração aberto para... Vamos lá, vamos enfrentar, vamos fazer dar certo. Então, espero estar desse jeito. E espero estar, né, meus filhos aí também, criado uma geração que também traga isso, né, para o mundo. Que eu acho que a gente também tem aí A gente tem que deixar um legado, né? Eu acho que o que eu queria é daqui 10 anos olhar para trás e falar, bom, o meu legado está sendo construído e me dá orgulho. Né? Eu falo às vezes para as crianças, eu quero ter várias histórias para contar para os meus netos. Então, eu acho que eu já tenho algumas aí, né? Que eu possa ter outras nesses próximos 10 anos. E que eu nunca tenha medo de aprender. Acho que é isso, de se reinventar. E você, Wagner? Eu, daqui 10 anos, assim, uma outra coisa, além de ser farmacêutico realizado, que eu falo que eu sou um farmacêutico realizado, porque eu exerci de uma forma diferente minha profissão, mas eu exerci. Mas eu tenho uma coisa que eu gosto muito, né? De que é um pouco de arquitetura, designer, eu gosto disso. Então, já que eu não faço arquitetura e design, não fiz, então, nesse tempo, mesmo eu sendo diretor ou gerente, seja lá o que for, eu já construí 3 casas, já reformei 2 apartamentos, tudo do escritório. Agora eu estou fazendo uma piscina, estou reformando de novo meu apartamento, então assim, porque eu gosto. Então, já que não dá para fazer, então eu faço comigo. Então eu acho que está dando certo. Então, acho que
Se eu daqui 10 anos acho que eu já vou ter saído com certeza da indústria, né, pelo não sei. tempo. Será que Também não? tenho dúvidas. Não, só se for para Tenho fazer, dúvidas. só se for para fazer assessoria, mas assim dentro do Mas agora falando, eu acho que no meu plano B, diria assim, se eu tivesse que fazer uma coisa mais independente, eu iria para esse lado. Agora, o que eu acho que vai ser a minha profissão ou a minha posição hoje no futuro é que não vai ter, hoje eu já usei, por uma questão estrutural, por questões corporativas, eu tirei do meu título antes era diretor comercial e clientes. Eu gostaria que o meu título fosse diretor de clientes e não comercial. Boa. Porque eu não estou para falar de desconto, eu estou aqui para construir relações e negócio. Porra. Então, cara, diretor comercial, esse diretor Não traduz, tem que morrer. né, o que você faz, né? Boa. Eu quero verdade. ser um diretor de clientes. Faz É muito isso que eu sentido. quero ser. Uma das coisas que mais a gente está falando aqui, eu tive uma conversa com vocês e acho que é para deixar literalmente uma mensagem, essa coisa de mudança de mindset dos jovens, né? Tipo, de não ter querer mais carreira. A gente tem duas pessoas com uma carreira maravilhosa numa mesma empresa aqui e essa coisa da nova geração, vamos falar assim, não querer construir carreira, não querer posicionar no mesmo lugar. Que você deixa de o que vocês vão deixar de mensagem para essas gerações mudarem esse mindset? É importante sim construir uma história, é importante sim construir uma carreira num lugar. O que vocês vão deixar o que vocês deixam de mensagem para essa geração? Eu acho que está muito ligado ao seu propósito, né, de vida, né? Então, e aí que a gente está falando de legado, né? Eu quero olhar para trás e sentir que eu construí alguma coisa, que eu ajudei, né, de alguma forma, né? O que o Vá falou. A gente levanta todo dia, a gente fica feliz por ver que algo que, né, que a companhia que a gente trabalha fez, mudou a vida de uma pessoa, né? Então, poder olhar para trás e ver que minha vida não foi em vão, porque eu acho que deve ser muito triste você olhar e falar, nossa, eu não consegui construir nada, eu não deixei nada, eu não, né, não tenho nada que eu me orgulhe. É muito difícil, né? Então, eu acho que as gerações mais novas, elas têm muito essa coisa de eu tenho que ser feliz o tempo todo, né? Tudo que eu faço é para todas as minhas atividades, eu tenho que ser feliz. E às vezes não é, né? É isso, às vezes assim, eu tô mais feliz aquele dia, outro dia eu tô um pouco mais cansada e tal. Então, entender que a vida é feita de ciclos, né? Acho que tem momentos onde a gente tá super bem, momentos que a gente não tá tão bem e que a gente precisa, nesses momentos, ter alguém do seu lado para te ajudar, segurar sua mão e falar, calma que vai passar. A impermanência, né? Tudo passa, nem os momentos bons e os ruins, tudo passa. E pensar que a gente tem que construir um legado, né? Construir algo, né, para o mundo. E construir algo para o mundo não precisa ser uma coisa de grande, né? Vou lá descobrir uma grande coisa, ou ser um Albert Einstein, mas pode ser um legado para minha família, né? Para alguém próximo, né? Então, acho que seja numa carreira corporativa, seja como, né, um empreendedor, né, numa profissão que você talvez não tenha carteira assinada, mas você faça a diferença. Eu acho que fazer a diferença te torna feliz, né? Faz com que você sinta que aquele trabalho, que às vezes é puxado, cansativo, valeu a pena. Então, acho que pense o que vai fazer você olhar para trás daqui uns anos e falar, isso tudo valeu a pena, né? Eu colocaria de uma visão mais, talvez, simplista. Desde que o mundo é mundo, lá atrás a gente veio de um formato de tribo, mas mesmo em tribo você tinha, né, a produção, o grupo intermediário e o pajé. Então, assim, seja onde for, numa tribo, no mundo corporativo ou no mundo onde a gente vive, na verdade, você existe e você tem, sim, que fazer uma carreira. Eu acho que o formato de se fazer a carreira talvez seja algo que a gente ainda não sabe direito como vai ser. Não, isso é verdade. Que aí é um pouco do mindset do que existe o total. Então, assim, achar que, eu vou levar minha vida, vou ser feliz, não vai ser assim. Porque se você olhar lá para trás, onde éramos todos índios, a gente ainda é índio, a gente pode ter outra coisa, mas a gente ainda é uma estrutura. Agora diferente, né? Exatamente, a gente é uma estrutura, né? Então você continua tendo um pajé, você continua tendo o cacique, você continua tendo as questões das hierarquias. Mas, de qualquer forma, acho que o formato não vai existir. Então, achar que, eu não tenho início de carreira, não, você vai ter que fazer uma carreira. Então,
você vai olhar, porque aí é um pouco do que a Cris falou, acho que olhar para trás e ver, porque todo mundo deixa alguma coisa. A questão é que, se Deus quiser, olhe para trás e deixe coisa boa, porque se for coisa ruim, aí o negócio, né, fica ruim. Então, eu acho que é isso. É entender de que você vai fazer. Não sei de que forma, Querendo porque ou não, né? vai ter um formato diferente. Eu acho que isso é o grande ponto, que vai ser diferente, vai. Mas que vai continuar existindo essa questão de formato. E está aberto para aprender. Então, assim, eu estou disposto a, neste mundo, aprender como vai ser essa formação dessa carreira. Só que daí, quem sabe, construindo casa, mas vou aprender. Muito bom, muito bom. E, gente, agora para fechar com chave de ouro, porque acho que o papo foi bem legal. A gente trocou muito conhecimento. Acho que vai fazer muito sentido para quem está assistindo a gente também. O que vocês estão... Uma dica, assim, final, tá? Para cada um de vocês. Uma coisa que vocês... Um livro que vocês leram, um filme que vocês assistiram, uma série, algo que impactou aí vocês nos últimos A tempos. gente acabou de entrevistar o Olivier, uma vivência, vamos falar assim. É uma vivência, né? Então, o que vocês poderiam deixar de dica, assim? A gente sempre, no final, deixa uma dica. Vai lá. Pode ser um lugar para comer em São Paulo, legal, sabe? Pra mim, sempre tem uma experiência dessa né? coisa, né? Acho que experiências são muito legais, né? Tenho, assim, é difícil falar de livros, né? Porque a gente tá vendo tantos. Eu acho que uma coisa que eu tenho resgatado esse ano foi a leitura, né? Então, minha amiga fundou lá um clube de livros, que foi muito bacana. E a gente é, né, um grupo só de mulheres, que cada uma escolhe um mês. E não tem nada a ver com o mundo corporativo. E eu acho que tem sido legal para você voltar a resgatar algumas coisas, né? Que às vezes no dia a dia a gente perde. Então, eu acho que talvez resgatar o hábito da leitura e o poder da leitura, né, que te transporta para outros lugares, né, para outros mundos, é bem bacana, independente do livro que cada um veja. Então, acho que isso é uma coisa muito legal. Acho que mais outras duas dicas, acho que o mindfulness, né, que também é uma coisa que eu também tive contato esses últimos anos. Também é um desafio colocar na rotina, mas acho que essa coisa do respirar, né, igual você falou, é pensar que aquilo não é só para você, né, o mundo não tá girando em torno do seu problema, tem outras coisas acontecendo, e aí você ter uma atitude um pouco mais tranquila, né, frente a alguns desafios é bem importante, te ajuda a lidar com situações difíceis. E atividade física, né, então eu corro, né, eu gosto de correr longas distâncias, e para mim é um momento onde eu tenho algo que é meu, sabe, um objetivo é meu, não é um objetivo corporativo, não é não tem a ver com a minha família, com meu marido, com as crianças, é uma coisa que eu faço para mim e que faz com que eu sinta que eu sou capaz, né? Que eu posso fazer mais, eu posso ir além se eu me dedicar. Então, acho que são aí algumas coisas mais Muito bom. que eu gosto de fazer. Além de série, tu tem muita, mas se eu for falar de série, eu vou falar só de série de crime. Eu adoro série de crime, aí deve ser estranho. Eu vou falar uma coisa só. Incluir uma atividade. Isso eu aprendi. Não aprendi, não. Eu senti a necessidade de. Eu não sou uma pessoa muito de fazer happy hour com a equipe. Não sou. Nunca fui. Só que com a pandemia, eu instituí toda sexta-feira, da 1h30 às 2h, com os meus direct reports, a gente tem meia hora só para falar besteira. Não é para falar de trabalho, não é para falar de nada. A pandemia Só pra acabou e eu continuo, da 1h30 às 2h, com eles, só para falar besteira. Porque é isso que a gente tem nessa vida, é um momento separado para poder falar de amigo, de rir, de interagir. De trocar essas dicas, né? E de trocar, e de falar desde um restaurante até um tirar sarro da cara do outro. Seja lá para o que for. Mas é meia hora só para isso. Vitão, então a minha dica de hoje é conversem. Isso é uma coisa que a gente tá conversando e tá falando muito. Acho que Conversem mais. hoje, essa semana, o Vitor falou essa palavra pra mim em 5 minutos que ele teve na MM, assim, e eles estão fazendo um trabalho lá. Ele olhou pra mim assim, falou, Ana, converse. Então eu vou voltar a falar isso de novo. E voltar, porque eu acho que é a palavra minha da semana, sabe? Conversem. Bom, a minha dica é uma coisa que melhorou melhorou bastante, assim, essa visão, uma que eu tenho o hábito já de não utilizar o celular muito tarde, então talvez se alguém me manda mensagem já algum horário da noite, tipo 9 horas, talvez eu já não esteja com o celular, eu não responda, só esteja no outro dia, né? Mas apesar de tudo, eu deixo programado o night shift.
dentro do iPhone, então a tela fica amarela, né? A gente sabe que a tela branca, né, ela afeta diretamente a qualidade do nosso sono, então a dica é essa, usem o Night Shift aí a partir do horário da noite para poder dormir melhor, não ter tanto acesso a telas, né, que atrapalham o sono. Então, eu fui mais radical, tá? Eu não pego mais o celular depois das 8 horas da noite. Perfeito. E eu só pego de manhã. A gente precisa aprender isso. E aí vem da conversa, vem Eu não do faço. entender então, e o pessoal mostrar fala, isso. pro mundo. qual é a primeira coisa que você faz? Eu pego o celular e vou ver o que está acontecendo. Não, eu vou tomar meu café. Eu vou cuidar dos meus cachorros. Depois eu vou ver meu celular. Eu conheci você o ano passado, lembra, no Startse, e aí foi muito legal, porque o Wagner pegou, muito legal assim, foi uma coisa que aconteceu, que o teu cachorrinho tava doente, mas ele falou, desculpe, gente, eu vou me ausentar, eu preciso cuidar do meu cachorro. Acho que tem uma frase, acho que tá no túmulo do Mário Quintana, né, que ele fala, eu não estou aqui, né, eu estou nas pessoas, eu estou na minha obra, né, no que eu construí, né, então acho que isso é importante, às vezes a gente imagina que o nosso legado, né, como você diz, tá em alguma coisa fixa, né, mas tá nas atitudes, nas escolhas que a gente faz, muitas vezes em estar perto de quem a gente ama, né, então acho que valorizar mais isso faz muito sentido. Total. E aí, vamos terminar? Vamos. Se deixar, a gente fica aqui. Mas a gente gostaria de agradecer muito a presença de vocês, dizer que foi muito importante mesmo, e foi muito legal trocar esse papo. A gente já estava com uma expectativa alta e ela E foi uma das primeiras pessoas a serem convidadas. Que foi a primeira, foram os dois primeiros a serem convidados para o nosso podcast. E a gente está finalizando essa temporada literalmente com vocês. Ai, que bacana. Isso é maravilhoso. Então, Adorei. tem um Com chave carinho de ouro. enorme e a gente tava querendo muito essa entrevista. E esses daqui, os meninos sempre perguntam, gente, o que tá acontecendo? Essa notícia e não sei o quê. E a Pfizer é muito isso é querida verdade. pela gente, assim, sabe? E olhar vocês dois que transmitem isso pra gente, que tiveram com a gente em todo esse processo é bem importante. Muito. Tem uma coisa que eu coloco na minha... Vou colocar mais um ponto aqui, aí agradecendo vocês, uma menção. Eu falei que uma pessoa só faz o sucesso não só pela competência dela, mas também pelas pessoas que estão do lado dela, mas também pelos fornecedores e parceiros que estão. Sem dúvida. Então, tanto vocês que já trabalharam com a gente, como o pessoal da MM parceirão, eu acho que é isso daí, né? Então, eu acho que essa parceria, ela é recíproca. Quando você tem essa coisa, ou a gente dá mão e caminha junto, ou então se um quer tirar na frente do outro, não vai para frente, quebra a cara. O futuro é co-criado, gente. Isso mesmo, vamos copiar sempre. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigada pelo Obrigada convite, viu? mesmo. E a gente agradece demais. E, e quem quiser encontrar vocês, é mais fácil no LinkedIn, no Instagram, no LinkedIn é mais fácil. Tá bom, LinkedIn é Wagner mais Pin fácil, no Wagner LinkedIn. Cristiane Santos Blanche. Tá aí, gente. A gente coloca os arrobas aí embaixo, os links aí embaixo para vocês Perfeito. acompanharem, tá? Continuem seguindo e se inscrevam no Fincast para receber os novos episódios. E logo, logo a gente tá de volta. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.